quando eu passei lá para o Toritama, que vi todo aquilo tudo que me deu vontade de fazer um documentário, eu escrevi o projeto, que desde o início que tinha essa frase, estou me guardando para quando o carnaval chegar, porque eu lembrei na hora da música de Chico, que a letra não tem muito a ver com o filme, mas eu queria fazer uma grande homenagem ao Chico e coloquei a música dele no final. E então surgiu um edital do Ministério da Cultura, que eu acho que foi o último, né, porque foi extinto até o Ministério da Cultura, agora ele foi selecionado, era um prêmio só para o Nordeste e a gente ganhou. E isso foi tudo possível com a partir desse prêmio. O que eu mais lembro do Agreste é um pôr do sol que caía bem rápido e fazia tudo se cobrir de melancolia. A noite chegava com seus mistérios e na rádio, às 6 da noite, todos escutavam Ave Maria. Fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, onde estiver, seja lá como for. Eu já tinha ouvido falar de Toritama, já tinha passado por aquela região rapidamente. E quando eu passei por Toritama, primeiramente eu vi aqueles outdoors imensos. Eu falei, nossa, que loucura. E aí depois o motorista que estava me levando falou, olha, você sabia que nessa cidade acontece alguma coisa muito curiosa? E eu falei, o que é? Algumas pessoas no carnaval, que é a única época que eles têm de folga, de férias, vendem tudo que tem para passar o carnaval. Tem até um bazar dos desesperados aqui que as pessoas vendem tudo. Eu falei para eles, nossa, que coisa curiosa. E eu fiquei com aquela dúvida na minha cabeça, será que eles fazem isso por transgressão? Ou por desespero? Ou por uma outra razão que eu não sei? E eu fiquei com muita vontade de entender isso melhor. Porque eu gosto de fazer filmes sobre coisas que eu não entendo. Sobre as coisas que eu entendo, eu não faço filme. Eu acho que o cinema tem que ser sempre uma aprendizagem para a vida. E além disso, existiu o desejo de fazer um filme naquela região. Por quê? Porque minha memória afetiva é do Agreste. O meu pai e minha mãe, eles moravam no Agreste, num lugar que fica a 20 quilômetros de Toritama. E eles tiveram um filho, 2, 3, 4, 5. Quando chegou o 5º filho, eles falaram, bom, está na hora de migrar para a cidade grande para ter emprego para tantos filhos, né? E no Recife, que é a cidade grande, eu nasci. Então eu sou filho da migração. Mas o meu pai era coletor fiscal, ele fazia viagens pela região e também a gente visitava de quando em vez lá. E eu me lembro, eu era muito pequeno, eu era a criança mais difícil de lidar, era uma criança terrível. E minha mãe dizia, viaja com seu pai. Então essa é a minha primeira memória. Né? A descoberta da primeira viagem, do primeiro lugar, que não é o lugar que você mora. Né? Essa transposição geográfica. E no início do filme, na verdade, eu queria somente investigar essa questão dessa possível transgressão que acontecia durante o carnaval. Mas aí a gente chegou lá, começou a descobrir Toritama, investigar Toritama, conversava com as pessoas e a gente descobriu esse elemento das facções, que são pessoas que se dizem profissionais, donas do seu próprio negócio, livres para lidar com o seu tempo e de repente elas vivem uma condição cruel, elas são escravas dela mesma. É a nova faceta do neoliberalismo, que é uma faceta terrível, que começou lá nos anos 80 com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que diziam greed is good, ganância é bom, vamos ser gananciosos, vamos fazer mais e mais e mais. Você antes tinha a fábrica, onde na fábrica era uma exploração do trabalhador, mas você sabia que era uma exploração, começava às 9, terminava às 5, e o seu dever é esse. E agora você é dono do seu próprio negócio e não existe mais o dever, existe o poder. Você pode isso, yes you can. Você pode fazer 1.000 calças jeans, 2.000 calças jeans. E para isso as pessoas trabalham de 6 da manhã a 10 da noite, de domingo e domingo. E em nome dessa autoescravização, elas acham que elas estão livres. E é muito curioso, porque eu agora que chego aos 50, começo a refletir sobre isso. Se você passa 8 horas para produzir uma calça jeans e você vai ganhar X com a produção daquela calça, você vai comprar tal coisa, e com a compra daquela tal coisa, você perdeu 8 horas da sua vida. E aquelas 8 horas não voltam mais. Então é uma decisão existencial que você tem que tomar diante dessa nova faceta do capitalismo. Cada dia mais temos que refletir mais, mas o que é isso? Quantas horas eu preciso trabalhar? O que é que eu preciso comprar? O que é que eu preciso ter? Porque se então você entra nessa espiral que tem final
essa imagem simbólica desse gin girando em uma espiral, e a vida continua, você tem que trabalhar. E essas pessoas de Toritama, ela tem só uma semana de férias no carnaval, e aí eu começo a entender por que esse desespero. E eu começo a entender que também é uma transgressão, até mesmo sem elas saberem. A ideia de você vender o que você acumulou de capital para se divertir. É uma transgressão maravilhosa, que eu nem sei se elas têm ideia dessa transgressão. E aí vem a questão de como contar essa história. Primeiramente, eu tinha muita dúvida se eu deveria aparecer ou não um documentário, né? E um dia eu estava filmando um rapaz que ele estava trabalhando, e ele perguntou, você é daqui? Eu disse, não, mas minha família é daqui, de uma cidade perto aqui de São Caetano. E ele falou, minha família também é. E depois de muito conversar, a gente descobriu que somos primos distantes. E eu falei, nossa, eu estou tão próximo disso aqui tudo, que eu tenho que doar as minhas memórias, doar esses meus sentimentos para o filme. E aí eu virei personagem. Sim. E ao mesmo tempo, eu imaginava como construir essa história. Se seria uma observação do lugar, ou se seria um documentário de entrevistas, ou se seria um metadocumentário onde eu refletiria, eu enquanto cineasta, fazendo aquele filme naquele lugar que tem uma relação com a minha infância, ou que seria um documentário dispositivo. E eu deixei ficar livre da forma. Eu deixei que os entrevistados me dissessem como eles queriam filmar. Então a primeira coisa que eles disseram é o seguinte, olha, eu não posso parar para dar entrevista para você, tem que continuar trabalhando. E todos trabalham, o que eu achei maravilhoso, porque dá uma lógica ao documentário, uma organicidade ao documentário maravilhoso. Todos deveriam estar trabalhando como eles estão. Então isso foi uma decisão que partiu deles. Eu abri o espaço para eles me dirigirem. Lógico que não tem nada a ver com o trabalho do Coutinho, mas, né, e tem tudo a ver. Porque eu já fui nas filmagens do Coutinho. E o que mais me impressionava era como ele conseguia essa intimidade tão rápida com as pessoas. Eu falei, gente, vamos construir essa intimidade, vamos construir essa confiança antes mesmo de abrir câmera, né? E eu acho que o meu sotaque, eu começava a conversar com eles, olha, eu sou de uma cidade aqui perto, e eu começava a dividir experiências com eles, eles se abriam para mim, completamente. Lógico que muita gente não quis dar entrevista, muita gente achava que eu era um espião chinês, querendo copiar, juro, querendo copiar o segredo dos jeans de Toritama, levar para a China. Muita gente achava que eu era um fiscal de tributos que estava lá. Né? Lógico que houve muita reação. Ou que fazer uma denúncia sobre a poluição, uma denúncia sobre o trabalho X ou Y, e eu queria não, porque a maioria desses filmes sweatshops, né? Que são aqueles filmes que falam do trabalho, são ou antropólogos ou mostra como é cruel a vida dessas pessoas de uma forma ou de outra, vitimiza eles. Assim, esses filmes já foram feitos. E eu acho que era sobre outro momento do capitalismo. O neoliberalismo é de um refinamento profundo, né? Até para nós que vivemos na cidade grande, né? A gente recebe e-mail, responde e-mail às 6, 7, 8 horas da noite, responde WhatsApp, chega meia-noite, 1 hora da manhã, está todo mundo com o telefoninho assim, respondendo, trabalhando coisas. E assim, esse tempo do trabalho, não tendo ócio, não tendo descanso, você começa a entrar numa roda viva que não tem uma compreensão da passagem do tempo. Vira tudo a mesma coisa. Você não vê o tempo passar, você não tem tempo de sentar e não fazer nada. O ócio é muito importante, a contemplação é muito importante. É ali que você reflete sobre a existência, você reflete que o tempo está passando, é ali que você dá um ponto no processo de produção, de trabalho, e vai estar na vida completamente. A gente passou 1 ano e meio visitando Toritama. A gente fez umas 6 viagens para lá. Né? Nessas 6 viagens a gente captou muita coisa. Mas eu acho que o material mais importante que a gente tem é o material que a gente fez entre o Natal e o Carnaval, que era exatamente o processo de produção maior, a espera do Carnaval, e no Natal aquele trabalho para produzir tudo para o Natal. Então foi um período que a gente usou mais. Mas assim, foi um processo, essa intimidade foi um processo, e o material que a gente filmou por último é realmente o material que a gente mais usou no filme. E o que eu acho que é fundamental dentro de um documentário é construir uma dramaturgia, né? A gente pensa que documentário é colocar as imagens uma depois da outra, e vamos embora. E não é, a gente tem que construir uma dramaturgia, uma curva dramática, uma compreensão. E a partir daí deixar essas pessoas falarem o que elas sentem na vida. E o que é muito curioso é que elas estão todas alegres, né? Trabalhando de uma forma
terrível, né? Sendo escravo de você mesmo, contente com isso. É um processo de industrialização que destruiu etapas, né? Que foi muito rápido, foi avassalador. Então chegou lá, né, em menos de 10 anos a população duplicou. Em menos de 20 anos tem um parque industrial feito de uma forma precária, trabalha-se de uma forma precária, mas está lá, aquela produção em massa, onde as pessoas acham, nossa, pior é quando não tinha trabalho, agora tem trabalho, eu vou me escravizar. E aí vem ter problemas de saúde, problema de poluição, por quanto tempo essas pessoas vão viver, o que é que vai ser da velhice delas, mas elas não se preocupam com isso, se preocupam com o presente. E isso é uma coisa muito cruel. Não existe mais passado em Toritama, porque se acabaram os teatros, a biblioteca, a banda de música, né? Acabaram todos os bens culturais, porque o único bem cultural agora é o trabalho. E se acabou o futuro. Né? Não se pensa num projeto de futuro, se pensa num projeto de presente. Então, eu acho que a grande pergunta maior é possível viver só com o presente na vida, sem passado, sem futuro? Né? Passado é a memória, futuro é a esperança. Pode-se viver na vida sem memória e sem esperança? Foi muito difícil chegar a esses personagens, assim, que eu tinha vários personagens, né? Na verdade, eu trouxe para o filme os que tinham mais singularidade, porque cinema é sobre singularidade. E a partir daí eu tive que tomar decisões mais intuitivas e emocionais, que me emocionava mais e está no documentário. Uhum. Mas geralmente, esse documentário sobre trabalho, você não vê quem está por trás da máquina, você não sabe os sentimentos delas, os sonhos, como elas reagem, as opiniões delas. Você vê elas pessoas trabalhando como máquina e não sabem quem está por trás daquela máquina. E eu queria dar essa humanidade. Eu fiquei muito feliz quando alguém disse, nossa, você fugiu desse documentário antropológico sobre o trabalho. Eu disse, pois é. Mas assim, bacana que vários documentários antropológicos sobre o trabalho são feitos, mas eu queria fazer outra coisa. E aí eu começo a imaginar que como eu ia filmar o carnaval, né? E aí eu pensei, nossa, eu não entrei na intimidade de nenhum dos personagens. Todos os personagens eu filmo eles em casa, mas as casas deles viraram fábricas, né? O living room, né, a sala de estar, tem máquina de costura, a cozinha tem máquina de costura, então não existe assim. Eu não entrei na intimidade deles. E eu fiquei imaginando, nossa, no momento que chega o carnaval, que é o momento de grande intimidade deles, eu vou entrar nessa intimidade deles, com uma equipe grande de filmagem, e talvez destruir a própria espontaneidade que tem nesse momento. Então eu falei, e se eu der uma câmera para cada um? Então a gente comprou umas câmeras, fez um workshop de um dia, 2, com 4 personagens, e a gente deu as câmeras para eles, ficamos ansiosos na quarta-feira de cinza receber o material. Que vieram, sei lá, 4 horas de material fantástico. Agora, os materiais, eles tinham a mesma força dramatúrgica, eles eram muito parecidos, porque de uma forma ou de outra eles se divertem da mesma forma, acontecem as mesmas coisas. Então a gente decidiu pegar o material do Léo, que é mais ou menos o personagem principal do filme, e aconteceu uma coisa maravilhosa. No meio do material, eu vejo o Léo filmando uma pessoa dormindo na rede. Exatamente a mesma coisa que aconteceu quando a gente encontrou o Léo pela primeira vez, que ele estava dormindo naquela montanha de jeans. Parecia que ele queria dialogar com o nosso documentário, ou que ele queria me dizer, olha, você me filmou dormindo, agora eu estou filmando ele dormindo. Ou ele começou a entender o espírito do documentário, e talvez virou um documentarista melhor que eu. E eu acho que o mais curioso, o bacana, é que eu acho que o Léo é um filósofo desse anacronismo, né? Isso é que é bacana, porque ele representa as diferentes faces desse trabalho, né? E ele tem uma consciência, ele fala do capitalismo. Exato. E ele trabalha, mas ele gosta de viajar, de viver a vida também, faz um trabalho e outro. Então eu acho muito bacana, porque ele tem posições até às vezes contraditórias, que é maravilhosa, porque eu acho que tem tudo a ver com aquela situação, que é uma situação complexa, né? Beirando o absurdo. E acontecendo num lugar muito inusitado no Brasil. Eu acho que Toritama é um fenômeno que ninguém no Brasil conhece. Isso é que é maravilhoso. E principalmente no momento que a gente viveu uma eleição onde todo mundo dizia os nordestinos são preguiçosos, o Nordeste não produz renda, né? O Sudeste é a região do desenvolvimento. É o que a gente ouve e o que eu sempre vi quando fui para o Sudeste, né? Aí você vê uma região como essa, as
pessoas estão trabalhando muito. Então eu acho que isso também vai ser importante para desconstruir esse estereótipo, porque o Nordeste é um lugar onde as pessoas não trabalham e vê o tempo passar. Então aí também é um exemplo muito claro disso, como o Nordeste mudou. Agora essas transformações estão acontecendo muito rápidas e de uma forma às vezes esdrúxula, né? Isso aqui é uma grande pena. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.